Olá, bem-vindos a mais um Sexta às 6. Este, outra vez diferente. Como já devem ter imaginado, estamos pela primeira vez a fazê-lo fora da nossa loja. Mas não é só isso que nós temos para vos mostrar desta vez. Vamos efetivamente conhecer a praia mais bonita da Europa. Mas antes disso, vamos assistir a um vídeo sobre o destino. Até já! Ora, eu acredito que alguns já descobriram onde é que estamos. Mas será que sim? Vamos lá ver com a ajuda do Google Maps. Pois é, a melhor praia da Europa em 2017 foi a praia de Galapinhos, que fica aqui ao lado, perto de Setúbal. É uma praia que está inserida, obviamente, no Parque Natural da Arrábida, pequena, 550 metros, nada mais do que isso. Consegue-se chegar lá por terra, não é muito fácil. E nesta nova realidade que nós estamos todos a enfrentar, mas só leva 200 pessoas. Ora, vamos falar um pouquinho do Parque Natural da Arrábida. É um parque que foi estabelecido em 1976, tem 72,2 km², é o único lugar da Europa onde se consegue ver a Águia de Bonelli, e uma das suas mais impressionantes construções, ou mais impressionantes ou mais famosas construções, é o convento de Nossa Senhora da Arrábida. O parque serve para muita coisa, trails, aventuras, é muito bonito. Mas não é só praia, não. Nós temos a Baía de Setúbal à disposição. E na Baía de Setúbal temos uma das 3 comunidades sedentárias de golfinhos. O que é que isso quer dizer? Eles vivem na baía. Estamos a falar de mais ou menos 30 animais que se chamam vorazes, porque têm o dom de roer as redes dos pescadores. Mas em vez de estar eu aqui a falar, vamos ver realmente o que é estar perto desses animais.
não é só mar também. Vamos falar um pouquinho sobre o convento franciscano. O convento franciscano é de uma construção do século XVI, na altura em que estava em vigor o padroado português. O que é isso? Nós, portugueses, temos uma tendência natural para ir do 8 ao 80, não somos muito dados a meio termo. Ora, o padroado português era quase que uma exclusividade do Estado português, que lhe permitia, à coroa portuguesa, nomear os bispos e alguns padres das dioceses que estavam sob a sua proteção, sob a proteção da coroa. Curiosamente, foi uma das coisas que fez com que nós tivéssemos influência sobre toda a China. Não apenas Macau, mas toda a China. Ora, nessa altura foi mais ou menos quando se criou o convento franciscano. Porém, lá está, em 1834, nós fomos para o 80. Foram extintas todas as ordens religiosas em Portugal. Uns dizem que foram só as masculinas, em alguns documentos históricos que não é bem assim, foram mesmo todas masculinas e femininas. Nessa altura, o convento foi abandonado. Há histórias que dizem que foi propriedade de uma pessoa antes de, finalmente, em 1964, ter sido comprado pela Casa de Palmela, que, por sua vez, 10, 15 anos depois, começou as obras de recuperação. Obras essas que devolveram minimamente o esplendor do convento. E mais tarde, então, em 1990, o convento passa para os seus atuais proprietários, que é a Fundação do Oriente. Ora, mas ainda, falando do convento, o convento foi palco de um filme luso-francês, de Manuel de Oliveira, de 1995, um drama, que foi nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, não chegou a ganhar. Tinha John Malkovich e Catherine Deneuve como protagonistas, mas também, obviamente, atores portugueses, como Luís Miguel Sintra e como a Leonor Silveira. Tudo isso ali ao lado. Ora, Setúbal. Setúbal é a terra da Luísa Todi, é a terra do Barbosa do Bocage, o expoente tido como o expoente máximo do arcadismo em Portugal, é o arcadismo que deriva de uma região, da região da Arcádia, na Grécia, também conhecida como a corrente literária do neoclassicismo. Obviamente, não só de história passada vive Setúbal, afinal de contas, hoje temos o Mourinho, que é um grande setubalense. Não canta, não escreve, mas faz outras coisas muito, muito interessantes. Um outro detalhe sui generis da Península de Setúbal. Em Setúbal foi criado, foi produzido o primeiro produto de exportação, não português, porque não éramos Portugal na altura, mas podemos assim dizê-lo, que era o garum. O que era o garum? O garum é uma coisa que, por acaso, ultimamente tem voltado a aparecer aqui e ali na mão de algum chefe de cozinha mais excêntrico. Mas na altura do Império Romano, o garum era a iguaria que existia. Não creio que a maioria de nós se atrevesse a prová-lo, porque na realidade o garum nada mais era do que peixe com as suas vísceras que tinha ficado a fermentar em sal. Pronto. Era usado para temperar tudo, ao ponto de ser usado para temperar vinho. Na época do Império Romano isso era uma loucura. E era produzido perto, na Rábida, e daí exportado para o Império Romano. Uma outra curiosidade de Setúbal. Qual será a relação entre estes dois edifícios religiosos? Acredito que o da direita seja mais conhecido, embora seja a Igreja do Senhor do Bonfim, de Salvador da Bahia. A outra é a Capela do Bonfim, que está em Setúbal. E qual é a relação entre estes dois edifícios? Ora, voltamos àquela conversa que nós tivemos sobre o Estatuto do Estado Português. O primeiro bispo brasileiro, quando a capital era Salvador da Bahia,
era um setubalense. E a imagem original do Senhor do Bonfim, que foi levada para Salvador, que deu origem à devoção que é hoje o Senhor do Bonfim, foi levada por um padre de Setúbal. Não é? Estranho. Mas agora vamos voltar ao início da nossa conversa, que é a praia de Galapinhos, fica ao lado da praia de Galapós. Ora, como eu disse, a praia consegue-se chegar lá por terra. Mas nós temos uma outra opção e que acho que vos vai surpreender. Ora, vamos assistir a este último vídeo. A praia é linda. Não vamos nem sequer dizer se está. Ela é toda linda. É a praia mais bonita do mundo. Mas para nós, neste momento, o lugar ideal para se estar é nesta ilha. Uma ilha grande, não é pequena, mas é completamente deserta. Ondas de um lado, calma e tranquilidade do outro. Vem-se de casa. Trazem-nos de manhã, trazemos o nosso almoço, passamos o dia na praia, vêm-nos buscar ao final do dia. Não há nada melhor do que isto. Não há nada melhor do que isto. Maré cheia e vemos o tamanho da ilha. Na maré vazia, isto está dobra de tamanho. E continuamos a ter a mesma coisa. Areia branca. Calma. Mar mais agitado para quem gosta. Em frente, à praia mais bonita da Europa, Galapinhos. Não há forma de nós termos conseguido fazer esta apresentação se não fosse com parceiros. E estes foram os nossos parceiros nesta apresentação. A Rotas do Sal, que nos levou de barco até à nossa ilha deserta. Ao Hotel do Sado, que nos recebeu e que providenciou o nosso almoço na ilha e que nós dizemos, olhem, é aqui, é uma maneira inteligente de fazer férias de praia sem estar na praia. E, evidentemente, ao Visit Setúbal, que foi um fornecedor de imagens e de conteúdo. Esperamos que tenham gostado, só nos resta agradecer e esperar ter-vos connosco no próximo Sexta às 6. Obrigada.